Olá, boa tarde. Nós estamos de volta aqui no estúdio do Media Lab, o Laboratório de Mídias Digitais da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. Dessa vez, nós estamos recebendo os candidatos à reitoria da universidade para o pleito de 2026 a 2030. Estamos aqui, então, com o professor Dr. Josimar Batista Ferreira, candidato a reitor. Boa tarde, candidato. Boa tarde, agradeço o convite e o espaço da gente expor nosso plano de gestão. Estamos também com o candidato a vice-reitor, o professor Dr. Marco Antônio Amaro. Boa tarde, candidato. Boa tarde, professor Mauro e toda a equipe. Nós estamos aqui, a comunidade acadêmica precisa saber que nós estamos nesse momento de escolha do processo eleitoral. Nós vamos ouvir todas as 3 chapas que homologaram a candidatura perante a comissão eleitoral. Nós passamos então agora a apresentar as regras que foram divulgadas previamente com os candidatos e que serão aplicadas a todos eles que vão vir participar dessa conversa conosco aqui no podcast Prisma. São elas. No primeiro momento, nós temos uma introdução, que vamos apresentar melhor os candidatos. Vamos falar de ensino, pesquisa e extensão, além de assistência estudantil. Um bloco reservado exclusivamente para falar da pesquisa, da inovação e da extensão, como eu mencionei agora há pouco, e gestão, infraestrutura e campus floresta. Para finalizar, vamos trazer temas transversais, um pouco falar sobre a ética, os procedimentos administrativos e vamos finalizar com as considerações finais de cada candidato. Assim sendo, eu vou agora perguntar para o candidato a reitor, o professor Dr. Josimar, quem é Josimar, como ele chegou na instituição, como ele fez a sua carreira nessa instituição de ensino superior. Boa tarde, novamente, candidato. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos que vai nos acompanhar durante o canal, vai ter a oportunidade de conhecer quem é o professor Josimar. Primeira coisa, eu sou produto de uma Universidade Federal do Acre. Eu sou formado no curso de agronomia, lá em Rio Branco, mas o grande sonho aconteceu de fato aqui em Cruzeiro do Sul, que eu tomei posse enquanto servidor público, vinculei ao ensino superior no nosso campus Floresta, no ano de 2006. Verdade. Cheguei aqui para fazer a carreira docente, trabalhando ali com os cursos da agronomia, da biologia, bacharelado, e depois do curso da engenharia florestal. Fui coordenador desses cursos, fui coordenador da engenharia florestal, vice-coordenador da agronomia, e entrei no seleto programa de gestão da universidade, que assim, ser gestor, ela vai acontecendo naturalmente. A gente entra com carreira de professor. E fui diretor do campus, onde tive um grande aprendizado. De 2009 a 2012, estava à frente da direção do campus, e eu até brinco. A gente viu cada tijolinho acontecer nesse campus Floresta, já está completando 20 anos, que nós chegamos aqui no Canela Fina, e tenho um grande orgulho de ter contribuído enquanto diretor de campus, e depois eu fui para Rio Branco. E assim, é bom que ressalte aqui que o senhor é diretor no momento em que era centro multidisciplinar, que diferente da composição que é hoje, era uma coisa mais complexa. A gente tinha aí basicamente 10 cursos, desde a formação da licenciatura indígena, todas as nossas licenciaturas, e além as áreas, agronomia, florestal, biologia, depois que veio o curso de Direito. E depois houve essa migração de 2 centros, mas era um campus, era diretor basicamente do campus, não era só de centro acadêmico. A gente ajudava desde a parte da logística, da compra de material. Por exemplo, essa área experimental foi uma parceria com a prefeitura, que a gente conseguiu abrir hoje uma realidade transformadora. Certo. Aí o senhor está narrando esse seu percurso aqui no Campus Floresta, aí tem o momento de retorno para Rio Branco. Como Rio Branquense que é de Rio Branquense? Sim, sou nascido em Rio Branco. Certo. Então, para falar dessa nova... desse seu currículo que é constituído lá na sede, o senhor vai voltar a falar disso para a gente, mas agora eu quero ouvir um pouco do candidato a vice-reitor, o professor Marco Antônio Amaro, como ele chega na UFAC. Então, professor Mauro, sou mineiro, nascido no interior de Minas Gerais em 1964 e acabo resolvendo fazer engenharia florestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quando eu terminei o curso na época, eu não tinha interesse nenhum em trabalhar com Mata Atlântica. Meu interesse era trabalhar com floresta nativa, florestas tropicais. Primeiramente, eu fui parar em Rondônia em 86. Em 9 de agosto de 89, eu vim parar no Acre para fazer um trabalho de 3 meses. Esse trabalho de 3 meses na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre virou um emprego na época. Acabei entrando nos quadros da Funtac. Trabalhei com muitos projetos na Funtac, inclusive na época um projeto muito famoso de manejo de projeto antimaria.
Em 99, fui trabalhar no governo Jorge Viana com a criação da Secretaria Executiva de Floresta e Extrativismo. E em 2003 eu entro na UFAC como substituto. Me apaixonei pela carreira, surgiu o concurso para efetivo e vim trabalhar na época, ainda não era centro, na época era departamento de Ciências Agrárias, no curso de Engenharia Florestal. Depois se juntou, fez aquela junção e foram criados os centros. Mas eu já fui vice-coordenador de curso, vice-diretor, diretor, enfim, uma experiência razoável administrativa. Você chegou também. ao cargo de diretor também do CCBN, Cheguei certo? a ser diretor do CCBN. Que é o Centro de Ciências Biológicas da Natureza, que aglutina quantos cursos? São de graduação, são 6 cursos, engenharia florestal, agronomia, veterinária, biologia, física e química. Certo, agora eu sou seguro aqui que eu volto para o professor Josimar para ele retornar para a capital, para o UFAC sede, onde ele vai ocupar um cargo importante da instituição, que é o cargo de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, é isso? É isso, 2012, né, recebi o convite, né, do professor Minoro, que eu agradeço a oportunidade, né, e fui ser pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Um momento em que nós tínhamos um grande desafio na universidade, que era o status de universidade. Em 2014, nós fomos avaliados. E para manter o status de universidade, para não se transformar em centro universitário, precisaríamos ter cursos de doutoramento. E a UFAC não tinha naquele momento, até o ano de 2012. Nós tínhamos os mestrados, começando ali, 4 cursos de mestrados, e foi um grande desafio, né? Sair do interior, ocupar essa grande pasta, mas, né, com a ajuda de muitos colegas, muitos pesquisadores, né, esse desafio foi vencido, que em 2014, professor, nós já tínhamos 4 programas de mestrado e para mais de 8 programas, 4 programas, aliás, de doutorado, né, chegamos 4 programas de doutorado e para mais de 8 programas de mestrado, o que hoje mantém o status de universidade, porque nós fomos avaliados, o que nos levou ao conceito 4 enquanto, né, instituição. É uma história importante de se lembrar, porque naquele momento, se nós não tivéssemos avançado com a pós-graduação, nós tínhamos perdido o estado de universidade, não era centro universitário, né? E depois eu venho, né, a assumir a vice-reitoria, né, que também foi um outro, né, desafio, e está sendo um desafio, mas um aprendizado. Hoje eu quero, né, comunicar à nossa comunidade, enquanto candidato a reitor, da nossa experiência, né? Passei, né, como coordenador de curso, diretor de centro, pró-reitor e vice-reitor, né? Começando em todos os sistemas de gestão da universidade, né? Quando eu falo assim, que eu sei a dificuldade que um coordenador de curso tem no dia a dia, né, na gestão, lá na ponta, porque é o primeiro contato que o estudante tem na sua formação. E isso me traz como experiência para me propor enquanto candidato. Certo. Essa sua experiência credencia para falar mais sobre ensino e assistência estudantil, que é o ponto do próximo bloco que a gente inicia agora a discutir. Então eu abro aqui, começando esse tópico, perguntando, professor, o seguinte: qual é a política principal que o senhor tem para afirmação, para garantir que esses alunos que chegam à instituição permaneçam, concluam seus cursos? A gente entende que hoje a universidade é feita por pessoas, né? A gente tem comentado frente aos nossos estudantes, não existe universidade sem ter o nosso estudante na sala de aula. E nós fizemos, a partir de um levantamento de um banco de dados, né, o professor Marco Amaro, a gente vem estudando, um levantamento de 65 mil estudantes, inscrições, matrícula de estudantes. Isso nos apontou que nós temos uma entrada diversa, né, principalmente se acentua a partir das cotas, né, das cotas das ações afirmativas, né. Hoje, nós temos ingressante para mais de 73%, 75% dos nossos estudantes são oriundos, né, de famílias de baixa renda, são negros, indígenas, pardos. Mas quando a gente olha esses números, para quem está saindo da universidade, quem conclui seu curso de graduação, a gente tem uma realidade inversa. Estamos formando basicamente homens e brancos. E isso nos fez refletir sobre essa pró-reitoria, que é a PROAIS, que hoje existe, que é a Pró-Reitoria, né, de Assistência Estudantil, né, que trata dos assuntos estudantis, e nós vamos reformular, né? Lembrando que também um compromisso dentro do plano de gestão é a reformulação do nosso regimento e do estatuto. A PROAIS, ela vai chamar PROAFAI, que nós vamos trazer enquanto elemento para entender esse processo da assistência estudantil, as ações afirmativas, né? Vamos institucionalizar o NEABI enquanto diretoria, vamos institucionalizar o NAI, que é o Núcleo de Apoio à Inclusão enquanto diretoria, fortalecer essas unidades aqui no Campus Floresta,
né, oportunizar com que esse estudante tenha mais bolsas, e aí tem alguns projetos estratégicos dentro do orçamento, que é a austeridade. Nós temos um projeto que se chama de eficiência energética, que nós hoje gastamos em torno de 8 milhões só na conta de energia. Eu estou falando só de um contrato. Nós vamos criar 2 estações, né, 2 usinas grandes fotovoltaicas, a sustentabilidade, né, socioambiental, tanto Certo. em Cruzeiro quanto em Rio Branco, para economizar e pagar as nossas bolsas dos nossos estudantes, que é muito importante saber de onde vem o recurso para manter uma pró-reitoria tão importante que é a pró-reitoria que trata dos nossos estudantes. É para ampliar a política de assistência estudantil, não é isso? É isso. Professor Amaro, o senhor vem de um centro, que é o CCBN, um centro muito grande, um dos maiores centros da UFAC, em questão de quantidade de alunos, número de professores, é um dos primeiros centros a ter a sua totalidade de doutores, tem programa de pós-graduação, inclusive. A experiência que o senhor tem lá, como é que o senhor acha que vai colaborar com o professor Josimar para trazer novos cursos de graduação, inclusive o bacharelado e licenciaturas que não temos no Campus Floresta? Então, professor Mauro, pela própria característica do centro, a gente tem bacharelado e licenciatura. A gente não é um centro que tem exclusivamente licenciatura e nem bacharelado. E o porquê que isso é importante? Porque tem demandas muito específicas, né? Coisas muito pontuais em relação aos cursos que trabalham com a formação de professores e os cursos que trabalham com a formação desse profissional liberal. Então, assim, eu acho que isso é uma contribuição fundamental. A outra coisa está relacionada à diversidade de público que a gente tem no ingresso desses alunos. Como o professor falou, nós temos, acho que aqui em Cruzeiro, acredito que aqui em Cruzeiro do Sul também, pela característica do campus, tem alguns cursos que têm uma maior demanda de uma população com maior renda e outra com menor renda. E isso ajuda a gente a entender como funciona esse sistema e para onde que a gente precisa direcionar certos apoios. Certo. Professor Josimar, em tempo de restrições orçamentárias, como o senhor pretende ampliar o leque de oferta de cursos para o Campus Floresta? Primeira coisa é entender que a sociedade, nós somos uma universidade pública. Quem mantém, né, a universidade pública são os nossos impostos. E nesse ponto a gente precisa dialogar com o MEC. Eu vou falar especificamente para Cruzeiro do Sul. Eu fui diretor até o ano de 2012, quando eu fui ser pró-reitor. Os mesmos cursos de graduação ainda acontecem até hoje. Nós estamos falando de um tempo para mais, já completando 14 anos. Né? Já mais nesse processo, a gente pensou em trazer novas graduações para o Campus Floresta. O curso de Direito começou com uma turma especial, né? Depois ela foi regulamentado pelo INEP. O curso de Licenciatura, né, Docente Indígena começou lá nos 2011 com a professora Olinda. E a gente entende hoje que tem uma demanda. E esse plano de gestão é um plano coletivo, foi um plano que nós nasceu não só da ideia, né, pessoal do professor Marco, ou a ideia pessoal, né, de um grupo muito próximo do professor Josimar. Nós soltamos um Google Form e a sociedade participou. E aqui eu quero dizer alguns elementos. Por exemplo, o curso nosso na região foi muito pedido o curso de Psicologia para o Juruá. Nós temos curso de enfermagem, então nós estamos apontando a necessidade de ter um curso de psicologia. Nas agrárias são vários cursos, eu vou citar a questão de medicina veterinária, que foi também um apontamento. E como que a gente vai resolver isso? Nós vamos apontar para o MEC e discutir através das emendas parlamentares, né, que tem uma necessidade de expandir novas formações no Juruá. Porque é aquele filho, né, do ribeirinho, aquele filho do produtor rural, aquele filho do funcionário público, que tem um sonho de fazer uma graduação em nível superior, só que muitas vezes o mercado aqui já está saturado, assim, ele não quer ir para a licenciatura. Nós, basicamente, nós somos um campus das licenciaturas. E esse processo a gente precisa entender que é importante ter num plano de gestão. Eu estou apontando também a área das tecnologias. Na história do Campus Floresta, a gente não tem curso de tecnologia, então a gente está trazendo a oportunidade de ter um curso de ciências de dados, que é um curso que vai comunicar com a inteligência artificial, com outros processos tecnológicos. O café, aí a gente está propondo um curso na área de ciência dos alimentos, porque é importante. E aí a gente traz uma novidade também, eu não posso deixar de entender que nós vivemos, né, numa região que temos nossas questões dos territórios indígenas. E aí, inclusive, é objeto de pesquisa de muitos colegas aqui, professores, doutores da licenciatura, da educação indígena, que é o curso de agroecologia intercultural, que é para você, dentro do território indígena, para garantir a segurança alimentar. Hoje, os nossos territórios têm sofrido bastante com as mudanças climáticas, com essa questão das diversidades ambientais, e o que leva,
né, a desnutrição infantil, que leva muitas vezes a não ter a garantia da sua alimentação. E um curso de agroecologia, nós vamos fazer ali os quintais agroflorestais, o sistema agroflorestais, levar tecnologia para dentro dos territórios indígenas, já que hoje nós temos apenas o curso de formação docente, a licenciatura. E é um curso em bacharelado que vai desenvolver também economicamente os nossos territórios, que estão importantes na manutenção do nosso ambiente, da preservação ambiental, e reconhecer o papel dos nossos estudantes indígenas dentro da universidade. Estamos recebendo os candidatos, o professor Josimar Batista Ferreira e o professor Marco Antônio Amaro, candidato a reitor e vice-reitor, respectivamente, para debater o seu plano de gestão. Eu sou o professor Mauro Shoa, nós estamos aqui no Media Lab, no podcast Prisma, dando a oportunidade para você que vai ouvir todos os candidatos aqui tirar suas próprias conclusões, sabendo que o eleitor vota tanto para o cargo de reitor quanto para vice-reitor. Eles estão aqui falando das questões de ensino e de apoio estudantil. Informaram que criaram um sistema de aplicativo para receber as solicitações, as demandas da sociedade para os cursos vindouros que pretende trazer para a região do Juruá. Também mencionaram esses principais cursos que estão colocados no seu plano de gestão. E para finalizar esse tópico, eu pergunto ainda ao candidato Amaro, nesse momento, para falar da ideia de construção de uma creche para Cruzeiro do Sul, e aí o professor Josimar fecha com esse ponto. Professor, só para a gente ter uma ideia, eu acho que hoje essa é uma questão que envolve todos os cursos da UFAC. Eu, particularmente, nesse semestre, eu tive uma aluna que ela entrou com a filha no carrinho de bebê e, finalizando o semestre agora, ela saiu a menininha andando. Então, assim, é uma realidade, é um fato que a gente não tem como esconder. E as mães, elas se preocupam, e os pais também, nós temos pais solo também, por que não? É uma situação de quem tem filho e não tem com quem deixar. Então, hoje é uma necessidade que a UFAC tem e é uma realidade que a gente tem que enfrentar, assim, como gestor, justamente para evitar aquele problema que o professor Josimar falou, de evasão. Porque essas mães, elas podem acabar evadindo e aí é um prejuízo para a nossa UFAC. Professor? Esse é um ponto que a gente vai fazer a parceria com as prefeituras, né, e é muito sensível, porque temos observado, né, o processo da campanha eleitoral, não só nas licenciaturas, até nos cursos bacharelados. É uma realidade muito comum da mãe chegar com seu filho. Aqui, ontem, eu presenciei aqui no Campus Floresta, várias mães aqui do curso nosso de licenciatura indígena com os filhos. E uma, inclusive, que não tinha um carrinho. A gente não só precisa acolher enquanto uma creche, mas também dar condição de ter, né, alguns equipamentos para facilitar o dia a dia. Inclusive a alimentação. Ontem eu vi uma mãe aqui que ela estava muito preocupada com relação à alimentação do seu filho, porque muitas vezes não tem um ambiente adequado, né? Tem que ter uma copa, uma cozinha, buscando atender essas mães que estão dentro da universidade. E esse é um projeto que a gente não abre mão, como é um projeto também da residência estudantil. Nós precisamos ampliar a residência estudantil aqui no Juruá, entendendo que ela faz parte, tanto creche como a residência estudantil, da permanência do estudante, né, durante o seu curso de graduação. Certo. No início, para falar da sua história, como chega na Pró-Reitoria de Pesquisa e Graduação, o senhor falou que das questões de como nós chegamos ao título de universidade. Então, para isso, precisou muita pesquisa, a instituição precisa crescer nesse campo da pesquisa. Então, nós entramos agora no segundo momento, no bloco 2, como nós dividimos os nossos 50 minutos, para falar de pesquisa, inovação e extensão. Começa pela pesquisa, falando para a gente, e o professor Amaro vai falar da sequência de inovação e você volta a mensurar sobre a extensão. Perfeito. A pesquisa, assim, eu fui para essa pasta, uma pasta que foi um desafio, né? E aí nós começamos a discutir com todos os grupos de pesquisa. Nós vamos, né, resgatar e ampliar a questão do cartão pesquisador. No nosso plano de gestão, ao nosso pesquisador, nós vamos garantir a todo pesquisador que submeter no edital universal de bolsa de produtividade, não sendo contemplado junto ao CNPq, nós vamos aplicar a contemplação dentro do orçamento da universidade. Aqui no Cruzeiro do Sul, especificamente, nós temos 2 programas de mestrado, né? E eu estava como pró-reitor, quando a gente, com muita luta, trouxemos consultores da CAPES, dialogamos com os nossos professores, pesquisadores, né? Foi 2 momentos que nós não tivemos a resposta positiva e depois nós ajustamos aquela plataforma e hoje é a realidade. Nós temos um mestrado, o PEPEL, temos um mestrado em ciências ambientais, que precisa de consolidação. E eu estou falando, o Juruá,
é uma área estratégica para o desenvolvimento, né, não só do Estado, mas do mundo. É a região de maior biodiversidade, é uma região com uma interculturalidade de povos. Então, precisa ter esse apoio e vamos garantir aos nossos professores, na garantia de participação de eventos nacionais e internacionais por via de edital, garantir enxovais para o recém-doutor contratado no campus, que é uma realidade dos campos do interior, né? A gente recebe muito recém-doutor. E quando a gente fala em pós-graduação, a gente tem a política da fixação de doutores na Amazônia. E como é que você consegue fixar um doutor? Oportunizando editais de fomentos internos, participação, né, dos grupos de pesquisa, né? Ter a condição dele ter uma orientação de mestrado e futuramente doutoramento, e isso vai consolidar. É importante investir na pesquisa, porque a pesquisa, eu brinco, ela é um dos processos transformadores de sociedade e desenvolvimento econômico do país. Vou ouvir agora do professor Amaro falar um pouco de inovação. O CCBN, eu sempre estava mencionando, porque é de onde você vem, tem a sua história acadêmica lá, tem praticado muitas políticas de inovação. A questão da captação de crédito de carbono, deixa eu explicar melhor como é possível implementar isso aqui no Campus Floresta. Então, professor, uma coisa que a gente quer fazer para toda a UFAC, está dentro das nossas propostas em relação específica a essa questão de crédito de carbono, a gente sabe que, basicamente, a atividade humana, ela gera emissão de carbono. Então, a gente se comprometeu, dentro do documento, a trabalhar com a neutralização das emissões. Ou seja, como é que você faz isso? Através de plantios. Tem algumas técnicas específicas da gente quantificar e monitorar, e a gente, através disso, determina quanto que se emite e depois o quanto que a gente precisa plantar de quais espécies. Então, a gente quer... Várias universidades do Sudeste, Sul, já têm isso como prática, e a gente pretende trazer aqui para o UFAC também, porque tem um detalhe, professor, apesar da gente estar na Amazônia, a gente ter a certeza que a gente tem que ser um exemplo, e a gente tem que ter ações comprometidas com essa questão ambiental, de inovação. E a inovação, quando a gente fala dela, às vezes, a gente sempre vem na mente da gente a inovação como um chip, ou um programa, e não necessariamente é isso. Um processo, ele pode, principalmente nas ciências sociais, né, professor Mauro? Ciências sociais, a questão da inovação ela se dá de maneira diferente. Então, a gente precisa aprender com isso e a gente precisa reforçar muito isso. Certo. Professor Josimar, retornando agora falando sobre a extensão. Tem sido muito difícil, às vezes, a gente diferenciar nossas ações de pesquisa e ensino com as ações de extensão. Mas o senhor tem um plano claro para as suas ações de extensão, como, por exemplo, ampliar, abrir as portas da universidade aos fins de semana. Como é que é essa política que o senhor tem intenção? Fala para a gente. Primeira coisa é reconhecer, né, o papel importante de uma universidade no desenvolvimento da sociedade. Toda vez que eu chego no Campus Floresta, eu fico imaginando, há 20 anos atrás, nós não tínhamos nem asfalto, Mauro, para chegar aqui no campus. Né? Ali da 317, ali naquele entroncamento que eu falo na rotatória, a gente era... vem desse processo. A gente não tinha nem asfalto. O quanto desenvolveu a regional do Canela Fina, hoje com loteamentos, né, com crescimento econômico de mercados, a Cidade da Justiça, o IFAC e outras instituições. Isso tem um papel da universidade. Então, a universidade precisa dialogar com a sociedade. E o nosso projeto, Domingo na UFAC, é um projeto que a gente quer oportunizar. E eu tenho um desafio, eu tenho conversado com muitos estudantes e quero me direcionar a você. Tem muitos estudantes que o seu familiar, eu estou dizendo o pai e a mãe, às vezes não conhecem a nossa universidade. Eles nunca tiveram oportunidade de vir a um laboratório, de conhecer onde o filho faz a pesquisa, a sala de aula. E esse domingo na UFAC, a UFAC será prioritariamente para trazer o familiar. E nós vamos fazer ações estratégicas de saúde, de promoção do esporte, de educação e de cultura. Um outro projeto que eu vou associar essa minha fala, que é a Casa da Cultura. Né? Nós temos aqui Cruzeiro do Sul, estrategicamente, aí o professor Cleides tem uma peça de teatro. Né? Nós vamos resgatar a questão de um projeto forte da Casa da Cultura dentro da universidade, tanto para Rio Branco quanto para Cruzeiro do Sul, porque nós também temos muitos fazedores de cultura que precisa estar entendendo que é os projetos. Hoje nós temos os nossos quiosques, imagina, esse quiosque aqui poderia ter, né, uma música, poderia ter aí uma dança, processo que muitos estudantes
complementam, né, ou vem isso lá do ensino médio, e quando chega aqui eles não têm esse espaço. A gente vai trazer esse espaço entendendo que a universidade ela tem que ser transversal. E a extensão é para trazer a sociedade entender o papel importante de uma universidade. Porque a formação ela não se dá só em sala de aula, né? Com tem certeza. atividade de esporte, tem atividade de arte, enfim, tem uma série de atividades que elas fazem parte da formação da pessoa, né? Que a universidade ela tem que formar no sentido amplo, e o que a gente tem em sala de aula é apenas parte disso. Nós ainda temos 3 minutos para falarmos de pesquisa, inovação e extensão, mas eu vou pedir que vocês sintetizem agora falando da possibilidade de instaurar um prêmio de teses. O que seria isso, professor Josimar? A gente está propondo isso para valorizar. Por exemplo, quando eu fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, nós dávamos um enxoval. Né? Tem um recurso CAPES, que é o PROAPS, tem os recursos da FINEP, do CNPq, mas nós garantimos um 12º. Para além do 12º, que nós vamos manter para cada programa de pós-graduação, nós vamos criar um prêmio de dissertações e teses, que é para premiar as melhores dissertações e teses. Vou citar o exemplo de Cruzeiro do Sul. Né? E quando a gente preenche a plataforma Sucupira, professor, nós temos lá indicar 5 melhores produções científicas, né, nas dissertações e teses. E é por aí, nós vamos criar regramentos que cada programa de pós-graduação vai ter um momento de festividade. Nós vamos chamar toda a comunidade, fazer um grande evento nos nossos teatros, seja no Teatro Moa, seja em Rio Branco, para reconhecer, né, aquelas melhores dissertações e teses dentro dos seus programas e valorizar. E a premiação, tanto diretamente ao nosso estudante como ao pesquisador. Também tem um papel de premiar esse pesquisador que faz junto com o seu estudante, né, o desenvolvimento. A pesquisa ela transforma e a pesquisa precisa ser reconhecida. Só para o próximo bloco é sobre gestão de pessoas. Isso, gestão e infraestrutura Tá. do Campus Floresta. Porque tem uma coisa, gestão do campus ou gestão de pessoas também. Pode ser também. É porque eu tenho uma coisa muito importante que eu acho, né, professor Josimar? Deixa eu só fazer um preâmbulo aqui, que está relacionado à questão das pessoas quando vão chegando à idade de se aposentar. E hoje em dia a gente é meio que praticamente esquecido. Você aposenta, né, professor? E tchau. Então a gente tem uma proposta bem interessante em relação a isso, mas enfim, a gente fala no próximo bloco. Certo. Pode iniciar já nesse bloco, nós estamos aqui, eu vou só recapitular para a nossa audiência, que nós estamos recebendo os candidatos, professor Josimar e professor Amaro, respectivamente, candidato a reitor e candidato a vice-reitor. Na próxima semana vamos receber mais 2 candidatos. O Media Lab está abrindo esse espaço para ouvir todas as 3 candidaturas homologadas pela comissão eleitoral da nossa UFAC. Assim sendo, nós iniciamos agora a discussão falando de gestão. O senhor já tocou num ponto importante, que é a questão de gestão. Gestão é bem amplo, tá? Gestão de pessoas, gestão administrativamente de um modo geral, né? Então, esse seu ponto que o senhor destaca, o senhor gostaria de complementar? Vou complementar, porque na realidade o que acontece, professor Mauro, assim, a gente espera poder chegar à idade de se aposentar, todos nós, né? Uhum. E geralmente, o que acontece com o nosso servidor hoje? Aposentou, recebe um tchau, e não recebe nenhuma premiação, não recebe uma lembrança de onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, a maior parte da nossa vida dentro da instituição. Então a gente vai ter um programa de reconhecimento, né, para trabalhar com isso, talvez o professor Josimar quiser especificar melhor lá, e também de preparação para esse servidor, para essa aposentadoria. Porque muitas vezes a pessoa aposenta e ela fica meio que desnorteada. Né? Então essa questão do acolhimento e respeito com o nosso servidor, que dá o melhor da vida dele, da saúde aqui, a gente tem que ter esse olhar diferenciado e a gente se compromete, enquanto plano, a ter esse olhar. Josimar, candidato a reitor, o seu plano de gestão, o plano de gestão de vocês, né, quando fala muito de autonomia em Cruzeiro do Sul. Como nós estamos aqui no Media Lab, o Laboratório de Mídias Digitais do Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, nós procuramos observar o plano em que trazer as ações para esse Campus Floresta, mas vocês estão falando de gestão de um modo geral. Mas como você propõe criar estruturas de TI para cá, para questões de compra, licitações, fale mais sobre essa ideia de autonomia para o Campus Floresta. Primeiro, eu vivenciei, enquanto diretor, uma experiência muito importante. A partir que eu era diretor do Campus Floresta, porque era o único centro do CEMUT, eu tive a oportunidade de participar do Encontro Nacional de Diretores de Campus de Interior. Então, foi lá na Universidade Federal de Goiás, né, em Catalão, que era um campus da Universidade Federal de Goiás, e eu vi as experiências lá. Né? São experiências da descentralização de orçamento. Por exemplo, Cruzeiro do Sul hoje, ele
tem um peso de 25% da nossa universidade. Cruzeiro do Sul hoje decide uma eleição de reitoria. E precisa ser visto dessa forma. Não só na autonomia das decisões, mas também no que o recurso chega aqui. O nosso projeto está baseado em ter a estrutura de diretor-geral de campus, para que a gente possa descentralizar compras, licitações, autonomia da biblioteca, autonomia da TI, porque hoje está vinculado a Rio Branco, e isso vai nos colocar num processo vindouro de discutir a Universidade da Floresta ou discutir a Universidade do Vale do Juruá. Então, segurei um pouco para eu pegar aqui do professor Amaro, essa experiência que ele teve como diretor, para ele falar para a gente, enquanto gestor, eu também fui diretor de centro, então eu quero ouvir de um diretor para um ex-diretor para ex-diretor, como que o senhor vivenciou na direção do centro a falta de autonomia para vivenciar isso? Como é que é ver essas propostas que vocês estão trazendo agora? Quais são as expectativas em relação a isso? Professor Mauro, foi exatamente essa experiência, é uma experiência super válida, tá? Eu agradeço muito aos 4 anos de vice, aos 4 anos de diretor, mas essa falta de autonomia me angustiava muito, porque a gente precisava definir, a gente acaba virando um gerente, eu não sei se o senhor teve essa sensação, você acaba virando um gerente para alocar professor e resolver uma outra coisinha, mas você fica apagando incêndio o tempo todo e você não tem uma expectativa, não tem uma possibilidade de gerir além daquilo, porque você não tem autonomia de recurso nem administrativa. E ainda tem um outro problema muito sério que é a falta de apoio da gestão superior em relação a algumas medidas que a gente precisa tomar, baseada em coisas relacionadas a eles não davam esse suporte para a gente. Então, nesse sentido, foi muito angustiante, professor. Mas, inclusive, a minha saída como candidato se deve muito a isso, essas inquietações. Então, Josimar, você acha que a sua vivência aqui, como passou como diretor, depois chega ao cargo de pró-reitor, vira vice-reitor, te põe na posição de perceber que o campus de Cruzeiro do Sul, de fato, precisa de uma independência maior? Com certeza. Eu estou falando de um campus de 20 anos. Nós, como eu brinquei, começamos aqui de tijolinho por tijolinho e hoje tem uma realidade. Uma construção de vários reitores. Todos deixou seu legado. E hoje nós vamos, enquanto candidato, deixar um legado que é um legado de gestão, que é descentralização. Aqui precisa discutir a prioridade, muitas vezes, uma prioridade que é aqui no campus do Cruzeiro do Sul, no campus Floresta, é diferente de uma prioridade em Rio Branco. Então, assim, nós temos hoje 2 centros, já avançamos, já tem 2 centros. Agora a gente precisa entender que esse organograma de gestão, ele precisa ser ampliado. As coordenadorias, por exemplo, nós precisamos garantir a coordenadoria aqui de todos a base do ensino. Uma coordenadoria de pesquisa, uma coordenadoria de extensão, uma coordenadoria do ensino, desse tripé. E agora da inovação. Ensino e extensão. Da inovação também. Vinculada a esse projeto que é de ter aqui autonomia de diretor-geral. E o orçamento. E eu quero dizer aos nossos parlamentares aqui do Juruá, isso vai reforçar o compromisso parlamentar com a universidade. Porque o parlamentar pode, sim, chegar no campus Floresta, discutir com o seu diretor-geral, que vai ter autonomia de descentralização, e ver as prioridades da região, da regionalidade, aplicar os recursos através das suas emendas, focando nessa condição desse planejamento in loco. E isso a gente vai garantir que o recurso direcionado para o campus Floresta aqui vai ser aplicado. Só explica melhor para a gente como você reposiciona essa figura do diretor-geral. Você conhece todo o organograma da instituição, sabe como está organizado aqui no campus Floresta. Nós temos subprefeitura, depois as direções de centro, as coordenações de curso. Mas como você reposiciona esse diretor? Explica para a gente como seria. Eu vejo hoje, e assim, a gente tem que olhar o que dá certo. Aí eu quero falar aqui para os nossos queridos colegas do IFAC. O IFAC é uma instituição que tem menos de 15 anos no Estado e hoje ele tem essa gestão já descentralizada, com o diretor-geral de campus. Então, assim, isso está dando certo. A gente vê relatos de colegas que lá funciona. Por exemplo, lá tem um almoxarifado, lá você consegue ter toda essa organização de gestão. É um pouco nessa analogia, considerando as nossas especificidades. Mas o diretor-geral ele vai ter autonomia. Em princípio, o que é? Nós vamos ter um regimento. Quem vai eleger o diretor-geral será a comunidade interna do campus Floresta, que pode ser um professor, que pode ser um técnico administrativo, ele vai ser algo de gestão.
E eu quero dizer, nós não vamos acabar com a subprefeitura. A subprefeitura continua com seu papel de dar esse apoio nos contratos, na manutenção. Esse diretor-geral vai ter autonomia. Aqui ele vai assinar os convênios de estágio, aqui ele vai autorizar afastamento de professor, porque ele terá portaria de subdelegação, que é permitido o reitor subdelegar. Alguns atos administrativos serão feitos aqui no campus. Vou citar um exemplo que é muito comum e dá uma burocracia, a questão de estágio para o aluno fazer aula prática. Isso vai para Rio Branco, são 30 dias antes para você alocar a questão da cota do estágio, ali, do seguro, aliás, para esse aluno. E isso vai se resolver aqui no campus, terá autonomia. O diretor ele vai expedir portarias de relotação de servidor, vai ter autônomo. E nós queremos garantir a autonomia de pró-reitoria. Esse diretor ele terá o status de pró-reitoria, para, de fato, fazer com que essa gestão seja aqui na discussão e no planejamento envolvendo toda a comunidade. Candidatos, nesse momento, desse bloco, nós estamos prioritariamente falando de gestão, mas eu queria entrar um pouco em infraestrutura. Vou começar com o professor Amaro, que vocês têm a proposta da criação de uma fundação para pensar no desenvolvimento regional aqui do Juruá. E aí eu finalizo esse tópico, nesses 3 minutos que ainda nos restam, para a gente discutir obras específicas de laboratório e o que você pensa nos próximos 100 dias nessa questão de infraestrutura. Tá, porque na realidade o que acontece? A gente tem a Fundap que já nos dá o apoio lá em Rio Branco, mas a gente não tem uma fundação que dá o apoio aqui ao Juruá. E aqui entra, inclusive, uma outra coisa que o professor Josimar comentou, que é a preparação, o encaminhamento do campus aqui para a autonomia dele enquanto universidade. Então, enquanto universidade, precisa sim e precisa estar perto em distância física mesmo. Falar, não, pode ficar lá em Rio Branco que a gente consegue resolver isso. Não, precisa ir além disso. Então, a estruturação de uma fundação de pesquisa aqui, igual a gente tem nos modelos da Fundap lá em Rio Branco, é pensando um pouco nisso, professor. Tá ótimo. Então, para a gente finalizar esse tópico, eu volto para o professor Josimar para ele falar um pouco das propostas de construção de novos laboratórios e as prioridades para os primeiros 100 dias. Olha, assim, nós precisamos ampliar. Ainda falta muito laboratórios no campo. Tem questões até de sala de professores ainda que precisa reorganizar. Então, o compromisso nosso é de construir um prédio de laboratórios que vai atender os 2 centros. Inclusive, eu sei que existe um projeto, a Prefeitura do Campus tem iniciado uma discussão com os professores, nós vamos garantir a continuidade desse projeto dos laboratórios, que vai atender ali a engenharia florestal, que é um curso que tem conceito 3, mas precisa de laboratórios, na avaliação do INEP apontou, no curso da deficiência de laboratórios. Vai ter laboratórios para o curso de agronomia, para as biologias, tanto licenciatura como bacharelado, e para os nossos cursos da licenciatura. Por exemplo, eu estou num espaço aqui muito bonito, mas o Media Lab aqui, eu quero dizer, Mauro, que poderia ter um espaço maior, ampliado, porque é um projeto que hoje é um projeto transversal na universidade. Eu quero parabenizar você e a equipe de estudante que conduz isso aqui, que hoje é vitrine dentro da comunicação institucional da universidade. Então, é esse compromisso da gente ampliar a questão dos espaços para os pesquisadores, porque se eu quero fortalecer a pesquisa, eu preciso ter laboratórios, eu preciso ter esse espaço para que esse estudante, no PIBIC, no TCC, ele encontre o caminho para desenvolver esse estado e passando por esse município, que é a pesquisa e precisa ter condições de laboratório. E eu quero dizer a você, dos laboratórios, precisa não só ter estrutura, precisa garantir a manutenção. E por isso que a gente quer descentralizar, que as compras de reagente, Por exemplo, os nossos estudantes aí da enfermagem tiram dinheiro do bolso para manter os seus estágios dentro das unidades de saúde. Nós vamos garantir que esses materiais não vão mais sair de bolso de estudante nem de professor. Nós estamos aqui no Media Lab, o Laboratório de Mídias Digitais da Universidade Federal do Acre, aqui em Cruzeiro do Sul, no Campus Floresta. Nós estamos recebendo os candidatos, o professor Josimar Batista Ferreira e o professor Marco Antônio Amaro, candidatos, respectivamente, ao cargo de reitor e cargo de vice-reitor. Vamos agora passar para um outro ponto, para nós ampliarmos as nossas discussões. Nesse momento aqui, finalizando o último bloco da conversa, tratando de temas transversais e ética. Eu vou deixar o microfone aberto nesse momento para eles começarem falando do tópico que acharem interessante, questão do seu plano de governo sobre esse aspecto. Tá, primeira coisa eu quero, só para concluir, também tem os laboratórios da área da saúde. A gente está propondo um curso de psicologia. Então, a área da saúde, o curso de enfermagem hoje precisa de laboratórios. Então, nós temos nesse mesmo projeto de laboratórios, vamos ampliar os laboratórios de instrumentalização cirúrgica, laboratórios que
Ajude a gente, hoje tem uma dificuldade do estágio. Né? Muitas vezes a gente está hoje superlotação dos estágios na rede pública, né, de saúde, e precisa ter laboratórios. Com relação a aspectos gerais transversais da universidade, um programa que a gente quer, e eu tenho observado em todos os campos, né, da UFAC, a questão do animal, né, o cão comunitário. Isso nós vamos garantir. Aí eu quero me direcionar aqui ao professor João Carlos, que eu acompanho nas redes sociais, é um grande amigo desse projeto Cão Comunitário, e faz um projeto bonito aqui no Juruá, né? O quanto esses animais hoje precisam ser acolhidos dentro do ambiente da universidade. Então nós temos um projeto que é uma ação transversal, né? Nós vamos implantar um sistema simpatia e propatia do governo federal, que é fazer um censo desses animais, entender que eles fazem parte da estrutura da universidade. Né? Lá em Rio Branco, aqui tem a pupu, lá em Rio Branco a gente tem a cupuaçu, são animais que já são, né, dos estudantes, eles já ajudam na alimentação, já trazem a ração. Então, esse é um programa que a gente quer fortalecer. E o outro programa transversal é o transporte. Eu, chegando à reitoria, como processo, né, de servidor público, comecei aqui, e desde quando a gente entende de Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, o transporte público é ainda um gargalo a ser enfrentado. Então, nós vamos discutir, né, não só com o prefeito de Cruzeiro, mas com os prefeitos de toda a regional, para garantir o apoio da Prefeitura de Manso Lima, da Prefeitura de Rodrigues Alves e de Cruzeiro do Sul, e encontrar mecanismo da questão do transporte público para chegar à nossa universidade. Nós temos, né, conversado com os nossos parlamentares e vamos buscar, junto aos parlamentares, adquirir emendas nessa parceria com as prefeituras de garantir o transporte, comprar ônibus, comprar veículo e fazer com que o nosso estudante... Se eu estou dizendo que a razão da universidade é ter o estudante em sala de aula, se nós não tratarmos isso com austeridade, com olhar amplo, a gente vai continuando o faz de conta, que esse estudante não vai conseguir chegar ao campo. Então, você estudante, nós temos um projeto robusto para resolver de fato de vez a questão do transporte. Né? Chamar os nossos, né, entidades públicas da regional e discutir isso, e trazer isso de uma forma de apoio com os parlamentares, que possa ser, né, vamos adquirir ônibus, repassar esses ônibus para a prefeitura para fazer a gestão e fazer com que esse aluno chegue ao campus. Esse é um projeto que a gente tem muito fortemente. Tá, você tocou em dois pontos que eu tinha destacado aí, o bem-estar animal e as questões dos transportes. Eu tinha um outro aqui que eu ressaltei para falar com vocês, a questão da conectividade, mas eu vou deixar para o Amaro no final, porque eu quero explorar mais o Josimar aqui nesses últimos minutos que a gente tem, em relação a um aspecto ético, né, de gestão também, como quem chegar no cargo da reitoria tem que cuidar muito por isso. Tolerância zero ao assédio. Como que você tem a dizer, candidato, sobre isso? Isso, eu acho que foi o elemento mais forte quando a gente fez a coleta de dados no Google Forms. Nós tivemos para mais de 300 coletas, né, principalmente dos nossos servidores técnico-administrativos. Né? Isso era algo que estava assim, de 10, 9 apontava a necessidade de ter políticas claras com relação ao assédio moral, sexual e patrimonial. A gente ainda tem um assédio patrimonial. O meu espaço, o meu laboratório, né? Em alguns chega assim, o meu servidor. Entendemos que a universidade ela precisa ter políticas desse enfrentamento. E nós estamos trazendo, né, ações dentro do plano de gestão muito robusta. Criar uma comissão permanente de combate ao assédio, ampliar as ouvidorias, principalmente para as nossas mulheres, né? Um canal de escuta ativa, né, para que, de fato, a gente possa entender que existe hoje uma relação, né, que está se normalizando e não é normal. Nós vivemos num estado com altos índices de feminicídio e nós precisamos passar o combate à questão dos assédios de forma ampla pela formação. Então, desde a entrada dos nossos estudantes, na recepção dos nossos calouros, trazer essa pauta. Né? Desde a entrada dos nossos professores, na contratação dos técnicos administrativos, dos professores, trazer essa pauta no processo da formação. E nós vamos resgatar a escola de formação dos servidores. Essa pauta será, né, estendida dentro da escola de formação dos servidores, que não é só para o professor, é para o técnico administrativo, porque tem que começar da alta gestão. E eu falo sempre para o Marco, o combate ao assédio vai começar do gabinete do reitor, né, do gabinete do vice-reitor, transversal na universidade. Porque entendemos que hoje, muitos assédios, o que está sendo penalizado é o nosso servidor. O assediador, ele muitas vezes permanece nos cargos, permanece no setor, e a redistribuição, e leva a adoecimento, Mauro. Nós temos hoje muitos servidores com depressão, com pânico, com ansiedade, e a gente presenciou durante essa caminhada de campanha situações, né, que o servidor começa a falar, ele começa a lembrar, né, e isso mexe com o sentimento das pessoas. E isso é algo que a gente não pode adiar.
E esse é um dos programas principais da universidade, que chama-se Tolerância Zero. Certo. Professor Amaro, Bora. o senhor não é um insider daqui, como o Josimar tem mais história aqui no Campus Faz, mas o senhor já tem visitado o campus, tem percebido a dificuldade de conectividade. A gente tem melhorado bastante com esses acessos, com esse link que foi ampliado recentemente, mas deslocamento nos próprios espaços da universidade tem dificultado as realizações das nossas ações de pesquisa, ensino e extensão. O que é que o senhor tem as suas impressões sobre isso e como vocês colocaram no plano de gestão estratégias para superar essas demandas? Tá. Bem, eu lamento, já venho aqui no Campus de Cruzeiro tem um tempo, mas ao contrário de muitas coisas na vida, que elas vão melhorando e que vem piorando, né? Tem se tornado cada vez mais pior a cada tempo que passa. Professor Mauro, uma pergunta para o senhor. Apesar de não estar sendo alvo da entrevista, mas uma pergunta. O que o senhor acha da qualidade da internet que chega aqui no campus? Então, nesse momento, aí eu vou devolver a pergunta para o senhor, que é para a gente não fazer juízo de valor. É a melhor internet que chega. É a que chega aqui no campus, É tá? mesmo? Não estou brincando, pode perguntar para o pessoal da NTI. Aqui é muito pior do que Rio Branco. Rio Branco é muito parecido com isso. Em Rio Branco chega a melhor internet do pop, a que tem lá, super rápido. Qual o problema nosso? Distribuição. O que acontece? Boa parte dos aparelhos, dos equipamentos que tem são de 2012, da época do professor Minoro. Obsoletos, então. Obsoletos. Tecnologia obsoleta. Pronto. É isso. Processo natural que acontece mesmo. O que a gente precisa, e esse é um compromisso que está dentro do nosso plano para os 100 dias, resolver esse problema em Cruzeiro e Rio Branco. Não é que seja uma coisa barata, mas priorizando e dentro da situação que está, dá para a gente resolver. Eu queria complementar. Certo. Nós temos um grande programa do governo federal que chama-se Infovia, né? Aqueles aqui do Juruá, nós estamos chegando a fibra ótica, vai vir por dentro do Rio Juruá. A gente vai ter uma coisa inédita. Nós vamos vir cabeamento saindo de Manaus e vai chegar aqui. Então, a internet hoje já chega aqui, né, pelo linhão da energia, mas é uma internet de qualidade. O que precisa é investir, né, nos equipamentos, nos roteadores. Porque sem internet, professor, a gente não consegue ter, né, o ensino-aprendizado completo. O professor hoje não consegue fazer a nossa frequência ao tempo real da sua sala de aula. Ele tem que anotar, né, essa frequência e depois ir para a sua casa, para o escritório, para o seu gabinete, para fazer a frequência. E isso é grave, a gente precisa resolver definitivamente a questão da falta da conectividade. Nenhuma sala de aula que eu visitei na graduação, o professor conseguia fazer o lançamento ou registro da frequência. É grave, né, professor? Então, é interessante eu ver essas propostas, mas a gente finaliza esse ponto, né, o ponto dos 4 blocos que nós tínhamos distribuídos. Nós ainda temos 5 minutos para fazermos as considerações finais. E aí eu quero deixar para esses 5 minutos, eu quero chamar a atenção do nosso colégio eleitoral. As nossas eleições serão no dia 19 de março e nós temos 3 chapas e o Media Lab está ouvindo todas as 3 chapas. Então, agora, eu volto a palavra para o professor Josimar e o professor Marco Antônio, para cada um fazer as suas considerações finais. Algum ponto que eu não mencionei aqui, porque gostaria de mencionar, fique à vontade nesse momento. Eu começo com o candidato a reitor, professor Josimar. Primeira coisa é agradecer imensamente. Voltar ao Campus Floresta é voltar à minha origem enquanto servidor, né, de pedir, né, aqueles que acreditam, né, numa gestão, né, uma modificação de gestão, né, numa gestão, né, do coletivo. Né? Por isso que o nosso slogan, e aí eu quero direcionar a Câmara, que é as pessoas, dialogando com pessoas e construindo o futuro. Então isso é importante, que a gente não existe universidade sem pessoas. Então, a você estudante, a você professor, a você técnico administrativo, né? Observe as nossas propostas. E no dia 19, né, pedimos o voto, né, esse voto de confiança para votar enquanto reitor ao professor Josimar. Nós tivemos, né, o sorteio da ordem da inscrição ali da chapa, né, e aí ficou na questão do voto. O professor Josimar é o número 3. Né? Então, tem o candidato 1, candidato 2, para reitor é o candidato 3 numa sequência. Né? O professor Marco Amaro, né, é o candidato para vice, candidato na posição 1 de nome. Então é momento de agradecer e que a democracia vença esse processo, porque a universidade é maior do que qualquer pessoa.
E você que está nos acompanhando, o professor Marco Amaro vai explicar novamente essa composição e distribuição de números, porque você vota para candidato a reitor e vice-reitor. São votos separados, embora a composição seja em chapa. Professor, trata disso melhor. Então, estou com pigarro, mas vamos lá. É uma plataforma online que você vai logar nela com o acesso que você tem da UFAC e tem o primeiro voto que você vai dar, que é o voto para reitor. 3 nomes, o terceiro nome do professor Josimar. É obrigatório, tem que votar no candidato a vice também. Tá? Ao votar para reitor, você não vota para vice. Você tem que abrir a outra aba e votar para o vice. No caso, quando abre essa outra aba, vice-reitor, meu nome é o primeiro nome. E eu só queria terminar, professor, falando, eu acho que é relativamente simples a decisão que a gente tem que tomar agora. A decisão é basicamente a seguinte: se você está satisfeito com a UFAC do jeito que ela é, a gente tem um candidato da gestão. Se você não está candidato, está satisfeito, acompanhe a nossa candidatura e vote na gente. Ainda tenho 2 minutos, eu passo para o professor Josimar fazer as suas considerações finais ainda. Agradecer imensamente a oportunidade. Eu acho que andei muito nas salas de aula. Ainda temos aí uma semana de campanha, a votação será no dia 19, mas é na escuta ativa, né, no diálogo, né, nas 3 categorias. Vocês que estão ingressando, eu vi hoje uma situação que me chamou muita atenção. A aluna me disse assim: professor, estou me formando, estou no 8º período. E eu cheguei a ela e falei assim: mas pense no seu irmão, num parente, num familiar que precisa dessa universidade forte, que precisa dessa universidade conectada, que precisa dessa universidade oportunizar, como a gente está trazendo aqui para o Juruá, um curso de medicina veterinária, um curso de psicologia, apontando a necessidade do curso na área de fisioterapia, apontando a necessidade da licenciatura em história, em geografia. A você que vai nos ouvir pelo canal, né, do Prisma Podcast, tão importante, aqui de Cruzeiro, de Manso Lima, de Rodrigues Alves, do Juruá, e também dos estados aqui, dos municípios vizinhos do Amazonas, né, que dê oportunidade. Né, converse com um amigo que você tem em casa, com seu vizinho, com aquele estudante ali do futebol, do vôlei, que tem um candidato, professor Josimar, que começou sua vida, sua trajetória educacional enquanto ensino superior e servidor público no Juruá, e conhece a realidade do Juruá. Meu muito obrigado, que dia 19, não esqueça, vote 3 professor Josimar e 1 professor Marco Amaro. Muito obrigado pela sua audiência. Este material vai ficar on demand, nós vamos publicar nas nossas redes sociais e vai ficar no nosso canal do Céu e Pepel, ligado ao Centro de Educação e Letras do Campus Floresta da Universidade, aqui em Cruzeiro do Sul. Eu sou o professor Mauro Shoa e finalizo mais essa participação, lembrando a você que na semana que vem vamos ouvir mais 2 candidaturas. Muito obrigado e obrigado novamente pela atenção.